Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live dessa noite. Já estamos aqui ao vivo, né, para fazer essa live com todos vocês, que agradeço assim imensamente as suas presenças, de poder realizar um trabalho que tem como propósito agregar conhecimentos, aprendizados, experiências que vai auxiliar veementemente a vida de cada um de vocês, tá? Na medida que vai chegando, obrigado pela presença de vocês, eu vou acompanhando, tá? Se quiserem colocar alguma coisa, fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Mas enquanto está chegando pessoas aí, né, para adentrar a nossa live da noite, eu gostaria de comentar sobre mim, sobre o meu trabalho, né? Alguns de vocês possivelmente não me conheçam, mas o meu nome é Roberto Santos. Eu sou psicanalista, eu sou coach de crescimento pessoal e practitioner em PNL, ou seja, eu trabalho na área de programação neurolinguística, né? E tenho cursos em várias áreas, cursos em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, terapia cognitivo-comportamental, psicologia social, inteligência emocional, autoliderança, automotivação, tem um curso de hipnose, entre tantos outros cursos que eu tenho aqui. E meu propósito é justamente trazer este conhecimento para vocês. Eu digo que é fazer uma queima da minha gordura intelectual, né? Que eu tenho a alegria de dizer que eu estudei bastante e a gente precisa compartilhar os conhecimentos e aprendizados que nós possuímos, né? Então eu trouxe esse tema da noite de hoje, que é um tema muito interessante e que tenho certeza que vai conduzi-los a reflexões profundas sobre a forma de vocês pensarem, a forma de vocês agirem, se conduzirem diante das situações da vida e assim a auxiliá-los a dar prosseguimento aí nessa caminhada que todos nós empreendemos aí no mundo, tá? Aos que estão chegando aí, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de todos vocês, tá? E nós vamos aqui iniciar, né? Que nós prometemos começar às 20 horas, são 20 horas e 7 minutos, e nós vamos iniciar aqui a nossa live da noite de hoje, que temos como tema atitude mental positiva, tá? Nós fizemos uma enquete sobre o que as pessoas entendiam sobre atitude mental positiva, se desejavam, na realidade, que eu abordasse esse tema, e nós, inclusive, colocamos lá o resultado das enquetes, né? Tinha algumas pessoas que disseram que não sabiam, né, o que é atitude mental e que desejavam acrescentar, agregar conhecimentos nesta área. Então, por isso, nós estamos aqui abordando esse tema que acreditamos ser um tema vastíssimo, tá? Apesar que nós só poderíamos falar aqui no máximo por uma hora, né? Porque é o tempo que o Instagram permite. E o que nós vamos falar aqui são meras pinceladas aí no campo de conhecimento que a gente pode agregar. Mas, novamente, sejam bem-vindos. Agradeço imensamente por vocês estarem aqui nessa noite comigo, né? Porque comumente na sexta-feira a gente fala sextou, aí nós queremos fazer outras coisas que não aprender, estudar, mas tenho certeza que este momento vai ser muito interessante e bom na vida de vocês, tá? Vocês não vão sair daqui da mesma forma que chegaram, de forma alguma, tá? Mas vamos iniciar aqui com uma frase de um autor desconhecido, né? Mas que eu acho que resume todo o conteúdo que vamos passar na noite de hoje, onde diz o seguinte: há quem fique sentado a um canto se lamentando, e há os corajosos, aqueles que têm a iniciativa de tomar uma atitude para que algo mude, tá? Então façam uma reflexão sobre esta
mensagem, este pensamento na vida de vocês. E nós vamos iniciar, né, nossa live propriamente dita com uma pergunta a todos vocês. O que é atitude mental? Lá na enquete, alguns disseram que sabiam, né? E outros disseram que não. Então, hoje nós vamos buscar entender o que na realidade é a atitude mental, tá? E como nós podemos controlar e conduzir esta atitude mental. Então, em resposta, atitude mental se refere à nossa maneira de pensar. Então, a nossa forma, a maneira como nós pensamos é a nossa atitude mental. E um detalhe interessante, cada um de nós, devido às nossas diversidades, nós somos seres diferentes, né? Nós somos um produto de um ser como os estudos das várias áreas e ciências, um ser bio, psique, emocional, histórico, social. Então, olha a complexidade. Nós somos um ser biológico, temos um aparelho psíquico, exteriorizamos os nossos sentimentos através das emoções. Cada um de nós tem uma história de vida e somos influenciados pelo meio social o qual vivemos. Então, nós pensamos de forma diferente porque a nossa atitude mental, ela influencia na forma como nós percebemos o mundo. Porque nós, na realidade, não vemos o mundo real. Nós interpretamos o mundo que está aí através dos nossos sensores, através dos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Nós fazemos interpretações do mundo externo e trazemos para o nosso mundo interno. E aí construímos dentro de nós aquilo que nós chamamos de representações internas. E essas representações internas são, na realidade, aquilo que nós acreditamos. Podemos definir como as nossas crenças. As crenças são as nossas verdades. Não obstante, né, a gente sempre, quando fala em crença, a gente pauta mais para o lado da religiosidade, da religião. Mas cada um de nós possui uma crença. Cada um de nós possui uma percepção do mundo externo. E interpretamos, cada um de nós, a nossa maneira. E essa nossa percepção do mundo externo, ela constrói algo, né? E em nossas atitudes mentais, que surgem a partir de algo que a gente chama mapa mental. Então, nós falamos das interpretações que a gente faz do mundo, né? Nós absorvemos, interpretamos, construímos as nossas crenças, as nossas verdades e, consequentemente, surge, a partir daí, algo que a gente chama mapa mental, que, como falamos anteriormente, são as interpretações que nós fazemos das nossas realidades. Existe um dos pressupostos da programação neurolinguística que diz o seguinte: o mapa não é o território. Isso fala com propriedade. Se a gente pegar um mapa, hoje é estranho, né, até falar em mapa depois do advento do GPS, né? Mas a gente pode falar até do GPS em si, que é um mapa, né? Ele não é o território, não é o ambiente que nós estamos trafegando. Ele nos mostra mais ou menos uma paisagem, uma imagem, melhor definindo, do que vai ser aquele local pelo qual nós vamos percorrer. Mas a realidade só quando nós estamos no local. Então a gente vai definir como é que é o terreno, se é calçado, se não é, se é asfaltado, se é sinalizado. Isso acontece conosco, tá? Nós, quando vemos as coisas externas que passam pelos nossos sentidos, através da nossa capacidade cognitiva, a nossa cognição, são as interpretações que a gente faz do mundo externo quando entra no interno. Então, a gente faz uma interpretação. E essa interpretação,
ela tem como base toda a nossa formação. Que nós somos produtos de quê? Nós somos produtos da educação de berço que recebemos, dos conhecimentos, das experiências, das situações vivenciadas. Então, nós construímos dentro de nós um entendimento das coisas, um entendimento pessoal, tá? Eu vou citar um exemplo assim bem rapidamente para vocês terem uma melhor compreensão, de uma forma um pouco mais didática, tá? Então veja bem, se nós ou alguém, vamos dizer melhor, né? Alguém vem e faz um carinho no nosso braço. Ele passa a mão, alisa, né? Nós, se estivermos bem, em paz, tranquilos, nós temos aquilo como um ato de carinho da pessoa. Porém, se nós tivermos um corte, uma ferida, um machucado, e principalmente se tivermos com uma camisa, né, uma blusa que cubra e as pessoas não vejam, se alguém passar a mão no mesmo local, nós sentimos dor. E aquilo para nós não vai ser mais um ato de carinho, tá? Porque está nos machucando. Isso do ponto de vista psíquico, emocional, ocorre a mesma coisa. Quando nós não estamos bem psicologicamente, emocionalmente, mesmo que alguém demonstre carinho, afeto, né, afeição por nós, nós podemos interpretar aquela atitude, aquele comportamento como algo que está a nos ofender, a nos machucar, a nos martirizar, porque nós não estamos bem. Então nós fazemos uma interpretação equivocada. Isso chama-se de distorção cognitiva. Então, por exemplo, a gente chega, né, num local, numa lanchonete, por exemplo, tem uma pessoa sentada ali num canto e ele expressa, de uma forma gentil, um sorriso para a gente. Então, se nós estivermos bem, se o nosso mapa mental naquele momento estiver sublime, harmonioso, nós vamos traduzir aquilo como um ato de gentileza, de carinho, de afeto. Mas se nós não estivermos bem, ou seja, o nosso mapa mental estiver desequilibrado, distorcido, nós vamos interpretar aquela atitude, aquele comportamento, como alguém que não está sorrindo para nós, mas rindo de nós. Tá? E aí a gente começa a se observar, olhar o que é que a pessoa está rindo de mim e começa a desencadear em nós estados emocionais de desequilíbrio. Às vezes, raiva, né? Ou tristeza, algum medo, alguma emoção vai ser exteriorizada naquele momento, porque aquele comportamento nos incomodou, porque interpretamos ele de forma distorcida, tá? Então, vai depender muito de como estamos internamente, tá? Então, as nossas atitudes mentais naquele momento, se estamos com pensamentos otimistas, se nós estamos motivados, se estamos felizes, o nosso mapa mental vai ser um. Se nós estamos rancorosos, chateados, entristecidos, né, o nosso mapa mental vai ser outro. Então, o que é que ocorre? A nossa mente, na realidade, ela quer a nossa segurança. Tá? Ela não quer a nossa felicidade. A gente pensa que a nossa mente quer nos ver felizes. Não, ela quer manter a nossa segurança, tá? Para que não ocorra nada que venha nos machucar, nos prejudicar. Então, o que ocorre conosco? A nossa mente, ela fica numa gangorra do tempo psicológico. Nós temos o tempo cronológico, né? Que a gente pode ver no nosso relógio, né? Basicamente aí o horário que nós estamos tendo agora, a gente vê no tempo cronológico. Só que a nossa mente, ela nos conduz a um tempo psicológico, ou seja, a gente fica
chamei de gangorra porque nós ficamos entre o passado e o futuro. Passado e o futuro. Então, todas as situações que nós vivenciamos, né, nós buscamos no nosso passado situações idênticas que tenhamos vivido e que desencadeou em nós dor e sofrimento. Porque a mente, ela deseja, na realidade, nos proteger. Como ela quer nos proteger, o que é que ela faz? Ela projeta para o futuro algo que poderá ocorrer, né? Há uma probabilidade de ocorrer, porque no passado isto aconteceu diante das mesmas circunstâncias ou de circunstâncias idênticas. E aí a gente fica temeroso. Daí termos ansiedade. E hoje está sendo muito comum transtornos de ansiedade. Tá? Os consultórios de psiquiatria, dos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas estão cheios e as pessoas estão comentando dos seus estados emocionais de ansiedade, o medo de enfrentar determinados problemas e situações, né? Agora mesmo, né, com o Enem, teve a prova do Enem no passado, já estão planejando uma nova prova de Enem, nós vamos encontrar vários estudantes, vários alunos com medo e ansiosos por enfrentar essa prova. Mas por quê? Porque no passado, estes mesmos estudantes, alunos, esses futuros pretensos, né, a ingressar lá nas universidades, eles fizeram provas, tiraram notas ruins, né, que ficou registrado no seu inconsciente. Então ele projeta para o futuro a probabilidade de isto acontecer. E o que tudo isso faz conosco, com cada um de nós? Acaba desencadeando aquilo que a gente chama de atitude mental negativa, né? Nós passamos a ter, muitas das vezes, atitudes mentais negativas em detrimento de experiências as quais nós passamos no nosso passado e que trouxeram para a gente dor, sofrimento, né? Decepções, algo que a gente chama de fracasso. Só que nós temos a sensação e o sentimento, na realidade, de sermos fracassados. E aqui eu gostaria de abordar algo muito interessante. A reflexão de vocês é que não existe fracasso, de forma alguma. E vocês até vão me perguntar, mas como, Roberto, que não existe fracasso? Na realidade, existem resultados, né? Diante das escolhas, dos caminhos que seguimos, das estratégias que nós realizamos, acontecem resultados. E muitas das vezes os resultados não são aqueles que nós esperamos, tá? E daí nós nos angustiamos, nos entristecemos com tudo aquilo, porque desenvolvemos o entendimento de que somos incapazes, incompetentes, né? Que não sabemos fazer as coisas, que não merecemos, né, aquilo, porque construímos a ideia de que nós nascemos prontos, né, já preparados para as coisas, e esquecemos que nós estamos aqui num processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento, todos nós. Eu quero ter uma nova oportunidade de fazer uma live falando justamente sobre o modelo mental, né? Sobre a nossa mentalidade, que nós temos essa mentalidade que nascemos já pronto, quem nasceu inteligente, né? É inteligente, e que não é inteligente usamos termos pejorativos como é burro, não sabe fazer, é incompetente, é capaz, colocamos rótulos nas pessoas, né? Nós chamamos isso de estereótipos. Na realidade, quem define dessa maneira é Carl Gustav Jung, psicanalista, né? Então a gente coloca rótulos das pessoas e nós passamos a nos comportar e vivenciar as nossas vidas com estes rótulos.
Só que nós estamos aqui aprendendo, nos desenvolvendo. E por pensar dessa forma e desenvolver essas atitudes mentais negativas, nós desencadeamos alguns comportamentos, né? Por exemplo, nós nos sentimos vítimas, né? Comportamentos vitimistas que nós temos diante da vida, né? Nós entendemos que são os outros que nos prejudicam. Então, tudo que dá errado na vida da gente, nós responsabilizamos o outro. Ou seja, quando nós perdemos o emprego, a culpa foi da inveja de alguém. Quando nós não temos ascensão profissional, é porque alguém está tomando o nosso lugar, ou é o chefe, né, que não visualiza as competências que a gente tenha ou possua, né? Quando a gente não consegue alcançar um propósito, a gente acaba acreditando que só os outros é que têm oportunidades e que nós não temos o merecimento dessas oportunidades, né? Nós temos, a maioria de nós, um sentimento de dificuldade de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Nós achamos os nossos problemas piores e mais pesados que os outros. Existe até uma frase que diz que a pior dor é aquela que nós estamos sentindo, né? Então a gente acha que os nossos problemas, as nossas dificuldades são muito maiores, né? Que tudo de ruim só acontece com a gente, né? Então a gente vai construindo esses pensamentos vitimistas e nos comportando e nos conduzindo de acordo a eles, porque entendemos, né, na realidade, que nós somos vítimas das circunstâncias, das situações, que nós não somos os responsáveis pela condução das nossas vidas, do alcançar os nossos propósitos. Nós deixamos de lado, nos esquecemos que, na realidade, tudo o que fazemos geram consequências. Então, todo plantio gera uma colheita. Não tem. Quer dizer, o plantio não é obrigatório, mas a colheita não tem quem escape, né? Então, se eu perguntasse a vocês, nesse momento, se vocês pegarem uma semente de laranja, sementinha, plantam, tá? E vão lá cuidar dessa semente, vão regar, colocar adubo, tirar as ervas daninhas, o que é que vai nascer? Consequentemente, a gente sabe, não precisa, né, colocar uma bola de cristal para saber que vai nascer uma laranjeira. Vai nascer o que chamam, pessoal, na roça, pé de laranja. Então, se eu chegar para vocês e disser que vou plantar uma semente de manga, consequentemente vocês vão saber que vai nascer na realidade, uma mangueira, né? Um pé de manga, não é isso? Então, assim, em relação à vida, tá? Tudo que nós fazemos, tudo que nós abordamos, nos comportamos, geram consequências em nossas vidas. Então, nós não somos, na realidade, vítimas das situações da vida. Nós, através das nossas escolhas, acabou gerando as consequências, as situações, mas que podem ser mudadas. E daí a gente vai falar da segunda atitude mental negativa que cada um de nós carrega, que é a de falta de direção. A gente constrói a ideia interna que nós temos poucas escolhas, né? Que, na realidade, nós acabamos não tendo objetivos claros do que, na realidade, nós desejamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos na vida. Acabamos renunciando sonhos, né, projetos de vida. Quando a gente é mais jovem, a gente tem tantos projetos. E na medida que a gente vai passando o tempo, esses projetos vão sendo engavetados, vão sendo esquecidos e nós deixamos de viver os nossos sonhos, né? E algum de nós, ou a maioria de nós, acaba escolhendo esperar que alguém diga para nós o que fazer, que caminhos escolher. Mas aí eu vou citar um livro de Carol Lewis,
que algum de vocês provavelmente tenha lido, que é Alice no País das Maravilhas. Tá? Tem um capítulo, uma passagem, onde ela está perdida na floresta, né? E ela encontra um gato exótico, esfumaçado, chamado Cheshire. E ela chega para o gato Cheshire e diz o seguinte: Gato Cheshire, que caminho eu devo seguir? E ele dá uma resposta inusitada. Ele diz: depende de onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, como é que nós estamos aqui, né, em relação às nossas direções? Que direção nós estamos tomando? Que caminho nós estamos escolhendo para alcançar os nossos objetivos, os nossos propósitos de vida, os nossos sonhos que desejamos realizar, né? E isso é importante para que a gente possa gradativamente, paulatinamente, ir alcançando aquilo que se deseja. Precisamos ter propósitos, precisamos ter objetivos, precisamos, acima de tudo, sonhar. Porque senão, se a gente não sabe para onde vai, nós vamos ter algo que hoje, no meio psicanalítico, a gente chama a síndrome do Zeca Pagodinho. Ou seja, deixa a vida me levar, vida leva eu. E se a vida nos leva, onde é que nós vamos chegar? A gente pode fazer uma analogia como aquele que simplesmente entra numa correnteza e não sabe para onde essa correnteza o vai levar, que é diferente daquele que tem um propósito, tem um objetivo, quer ultrapassar de uma margem para outra, e ele encontra os meios para isso, ou desenvolve competências como, por exemplo, saber nadar, ou então constrói um barco, coloca remos, velas, porque ele, na realidade, tem um objetivo, ele quer alcançar a outra margem, ele sabe o ponto A que ele vai entrar para chegar no ponto B. Então, esse tem um objetivo. Mas aquele que não tem se deixa levar pelas correntezas. E da mesma forma, daquele que se deixa levar pelas correntezas, ele pode descambar numa cachoeira abaixo e vir a se machucar, né? Então, na vida acontece a mesma coisa. Se nós não temos um rumo, se nós não temos um direcionamento, então, consequentemente, a gente vai acabar chegando, quem sabe, a lugar nenhum. Então, quantos de nós, né, passam uma vida inteira, né, e daqui a pouco, quando chega no momento que ele planejou tantas coisas alcançar, ele não alcançou nada, olha para trás e parece que não conquistou nada. Isso está acontecendo muito no ambiente de trabalho. As pessoas trabalham o dia todo, trabalham muito, se cansam, se estressam, se desgastam mentalmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Mas muitas das vezes chegam à noite em casa, param para fazer uma reflexão e parece que não fizeram nada, só fizeram, na realidade, poeira. E isso nós chamamos de síndrome das horas vazias. Justamente porque nós não sabemos que caminho seguir. Cláudia colocou aqui, o caminho a seguir não é fácil, mas ter coragem e determinação para galgar nosso objetivo. Interessante. É isso. Mas a gente tem que ter um propósito, precisa ter um objetivo, precisa ter um direcionamento, a gente precisa saber onde desejamos chegar. E a cada momento que alcançarmos algo, buscar novos propósitos. Porque, na realidade, as pessoas, por exemplo, que entram em estados de depressão, né, são pessoas que perderam a perspectiva de futuro, o propósito, o objetivo, os seus sonhos. E olha um detalhe interessante. A depressão não é algo que vem de um dia para outro, de uma hora para outra.
algo que vai sendo construído ao longo do tempo. E é justamente quando nós alimentamos atitudes mentais negativas. A primeira nós falamos, temos o sentimento que somos vítimas da situação, somos vítimas do que ocorre, somos vítimas dos outros, né? A gente tem até uma música que fala sobre isso, que fala ninguém me ama, ninguém me quer, né? É um trecho de uma música antiga, né? Então a gente acaba tendo este entendimento, né, de que nós não somos merecedores de nada e vai alimentando isso ao longo do tempo. Depois falta direção. Eu não sei para onde que eu vou, não sei o que eu estou fazendo aqui. A gente começa a perceber dentro de nós falta de importância, de valorização. Que valor eu tenho no mundo e na vida? Então, por que eu estou aqui? Então, por exemplo, as pessoas que se suicidam, né, por causa da depressão, ele na realidade não quer morrer, ele quer fugir da dor e do sofrimento, de se perceber uma pessoa que não tem valor nenhum. E a gente sente uma necessidade imprescindível de algo que se chama pertencimento. A gente quer pertencer, nós queremos pertencer à família, ao meio social, ao ambiente profissional, a uma pessoa. A gente sente esta necessidade, tá? Só que a gente, por não se valorizar, que quem primeiro tem que se valorizar somos nós, os outros também deixam de valorizar nós. Porque se a gente não sabe para onde vai, não tem propósito, não tem objetivos, nós estamos perdidos na mata, né? E a maioria das pessoas precisam, na realidade, de direção, de rumo, de orientação. Então, o propósito de uma live dessa é justamente o objetivo de dar uma direção, de dar um rumo, o que nós queremos das nossas vidas. E nós fazemos muito isso, no meu caso especificamente, no processo terapêutico, né? Que o objetivo é conduzir a pessoa primeiro até a percepção do potencial que ela tem. Ou seja, ela não é vítima das situações. E depois dar um direcionamento à vida dela, para que daí ela desconstrua esta última atitude mental negativa, dificuldade de mudar, né? Nós sentimos uma dificuldade enorme de nos melhorar, de mudar, de nos transformar, porque nós estamos muito acomodados em algo que chama-se zona de conforto. Então, a gente acha, entende, que nós já adquirimos conhecimentos, aprendizados, né, que já nos favorece as condições necessárias para a nossa sobrevivência. E temos um medo imenso de enfrentar desafios na vida, medo de enfrentar dificuldades que são necessárias à nossa depuração. Cada vez que nós enfrentamos um desafio e o superamos, nós adquirimos experiência. Mas o maior problema em mudarmos é o medo de algo que nós chamamos de vulnerabilidade. Nós temos medo de ser vulneráveis, nós temos medo de mostrar fraqueza, nós temos medo de errar. Eu atendi uma paciente essa semana onde ela dizia que, para mim, ela afirmava que não admitia errar. Só que errar faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento de um ser humano. Tem um filósofo francês chamado Dante Violetti, que ele diz o seguinte: quem deixa de agir por medo de errar, ignora que a vitória é fruto das experiências adquiridas através dos próprios erros. Então, os erros nos proporcionam aprendizado, experiências novas, conquistas e conhecimentos necessários ao desvencilhamento das nossas imperfeições e à nossa depuração interna. Então, nós vamos errar. A busca constante do ser humano deve ser novos erros, para que a gente mude de comportamento, de conduta, desconstrua crenças limitantes, bloqueadoras, que dificultam a nossa caminhada
diante da vida, que possamos romper com paradigmas, que é um conjunto de crenças que carregamos internamente. Por isso, aí eu volto a falar da importância do processo terapêutico, porque o profissional ele vai conduzir o paciente a justamente ele ter essa percepção, que o processo terapêutico ele tem como objetivo o quê? Desenvolver o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, tá? Mas o autoconhecimento não é aquele que está registrado na carteira de identidade, não, tá? O nome, filiação, naturalidade, não. Na realidade, é conhecer a nossa personalidade, nosso temperamento, o nosso caráter, quais são os nossos valores e princípios, quais são as crenças que norteiam as nossas vidas, quais são as nossas representações internas. E assim, a gente tendo esse conhecimento, a gente vai perceber que nós somos seres perfectíveis, ou seja, podemos nos aperfeiçoar contínua e constantemente, tá? E que cada um de nós, em determinado momento, nós vamos tropeçar e cair, nós vamos errar. Mas como diz o refrão da música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E dando a volta por cima, nos possibilita uma experiência, um aprendizado que nós vamos carregar para o futuro e vai nos promover algo que nós chamamos de maturidade. Então, a maturidade é construída através de cada experiência, de cada erro, de cada equívoco, de cada desvio de caminho, que a gente vai perceber, não, aquele caminho que eu segui é errado. Então, a gente começa a perceber que nós não estamos passando por processos de fracassos, mas de aprendizados. Estamos gerando resultados. Esses resultados podem ser aqueles que nós não queríamos, mas nós já sabemos outros caminhos a serem seguidos para alcançar aquilo que desejamos, tendo novas estratégias, novos meios, né? E pouco a pouco nós vamos tirando isso da mente. Não sejam pessoas vitimistas, tenham direções nas suas vidas e não tenham dificuldade de mudar. Mude, porque nós estamos aqui desenvolvendo novas habilidades, novos hábitos, né? Todos os dias estamos desenvolvendo hábitos e, de preferência, hábitos saudáveis. Não só no que concerne ao corpo físico, a boa alimentação, a exercícios, mas também a mente, agregar conhecimentos e aprendizados que ampliem a nossa capacidade de entendimento para que a gente tenha uma visão um pouco mais holística, ou seja, de todos os lados, de todos os ângulos, de tudo que a gente está vendo, tá? Isso é de fundamental importância à nossa transformação, para que a gente possa desconstruir algo que é chamado síndrome de Gabriela. Você está no meio psicanalítico, né? O que é síndrome de Gabriela? Saiu uma música de Dorival Caymmi na década de 70, onde, no refrão da música, diz o seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. Então, nós nascemos com o objetivo de nos desenvolvermos, né? Então, a gente olha pela criança, a criança nasce com dificuldade, a única coisa que ela sabe é chorar, né? Mas pouco a pouco ela vai se desenvolvendo cognitivamente, ela começa a verbalizar palavras, motoramente começa a se deslocar, né? Se mexe no berço, daqui a pouco está engatinhando, daqui a pouco está caminhando, daqui a pouco está subindo no sofá, na cadeira, e ela vai se desenvolvendo e sem medo de cair ou errar. Só que com o passar do tempo, nós somos criticados pelas pessoas por aquilo que a gente faz de errado. E aí a gente se deixa levar por essas críticas e fica com medo de avançar, né? Então, o que é necessário para a gente? É importante, né? É de entendermos que somos capazes, todos nós, indistintamente, de criar, de agir, de escolher caminhos que desejamos seguir.
E existe um dos pressupostos da programação neurolinguística que diz algo interessantíssimo. Tudo aquilo que o outro pode fazer, eu também posso fazer. Tudo, tá? Tudo. Desde aprender a tocar violão, uma língua estrangeira, até pilotar o ônibus espacial. Vai depender de quê? De esforço, de dedicação, da nossa parte, do desejo, do querer realmente fazer isso. Então, precisamos, na realidade, nos esforçar, não nos acomodar acreditando que não reunamos competências ou talentos para que isso ocorra. Mas, como diz também um trecho de uma música, aquela Se Aveste Não, né? Que fala assim, toda caminhada começa com o primeiro passo. Então, precisamos ter a iniciativa de começar. Então, as escolhas dependem de nós, não dos outros. Os outros escolhem para eles, né? Individualmente, não para nós. A gente vive muito em função do que os outros querem. E aí precisamos desenvolver em nós, né, atitudes mentais positivas. E aí estão os passos para isso, né? Então, mudança de visão. Primeiro, a visão de nós mesmos, tá? A gente precisa fazer essa viagem introspectiva e ter uma percepção real do que na realidade todos nós somos, né? Que nós não somos aquilo que os outros dizem que somos, né? Porque a gente vai crescendo e as pessoas vão colocando, nós já falamos, rótulos, estereótipos, né? Como diz Jung, e a gente se acredita aquilo, né? Então a gente se acredita incapaz, incompetentes, não somos merecedores daquilo, né? Que nós não reunimos condições necessárias para conseguir alcançar, né? A gente precisa desconstruir isso, tá? Não vamos pensar pelos outros, vamos pensar por nós. Nós estamos aqui no mundo, né? E nós reunimos talentos, competências, né? Aptidões para superar os desafios que a vida nos apresenta. Então, olhem a vida de cada um de vocês, né? Quantas coisas vocês tiveram capacidade de superar ao longo desses anos. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas dores, quantas decepções, quantas desilusões foram superadas. Porque há intimamente algo que a gente chama psicoadaptação. Nós nos adaptamos, né? E nós nascemos para isso, para nos adaptarmos a novas realidades e assim avançar nesta senda de crescimento nos diversos âmbitos: intelectual, aquisição de conhecimentos, moral, desenvolvimento de princípios éticos, né? Mas também o espiritual. Aqueles que acreditam na existência de Deus, a nossa aproximação com o Criador do universo. Enfim, nós estamos aqui para crescer, mas precisamos mudar a visão do mundo interno, né? Como falamos das nossas representações internas, desconstruir algumas crenças que estão nos bloqueando, nos limitando, nos dificultando e assim também mudar a visão do mundo externo, que a gente está aqui para mudar esse mundo, né? Apesar de nós sermos influenciados pelo meio, nós somos agentes de mudança. Então precisamos remover as barreiras internas, tudo que nos bloqueia, tudo que nos dificulta, tudo que nos dá pensamentos pessimistas, né? Tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada, a nossa marcha, que todos nós no mundo está empreendendo, nós precisamos desconstruir, tá? E alguns de vocês dizem, mas Roberto, é difícil. E eu afirmo para vocês, não é difícil, tá? Quando a gente não pode por si próprio, a gente precisa de auxílio, de ajuda, de orientação, alguém que nos sirva de bússola, de guia ou de luz para indicar o caminho. Mas nós podemos. Agora, o detalhe, quando nos quebra a geladeira, a gente vai atrás de um profissional para consertar a geladeira, né? Quando o carro quebra, nós vamos atrás de um profissional, um mecânico, para ele consertar. Também, quando quebra o cano, vamos atrás do encanador. Mas quando o problema é com a gente mesmo, a gente tem
uma resistência muito grande, porque construir uma ideia equivocada, e isso está no inconsciente coletivo, tá? Isso também é um dos arquétipos de Jung, que diz o seguinte, que quando a gente busca auxílio de alguém, de algum profissional da psique, é porque nós estamos ficando loucos, malucos, né? Enfim, mas não é verdade. A gente precisa se reequilibrar e nós precisamos, às vezes, do auxílio, da orientação, da explicação, para que se norteie que caminho devamos seguir. E aí, através de um esforço pessoal, pois o profissional não vai resolver o problema do paciente de forma alguma, o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai orientar, ele vai buscar as causas e daí ele vai orientar que caminhos precisam ser seguidos para que esta pessoa possa crescer, melhorar-se e depurar-se, né? Que é o nosso propósito. E aí a gente se manter no caminho. Voltamos a falar a necessidade de termos propósitos, objetivos, o que é que desejamos das nossas vidas, o que queremos alcançar, né? O que é sucesso para nós, porque cada um tem uma percepção diferente de sucesso, mas para todos o sucesso é nós sermos maiores e melhores. Em qualquer coisa, tá? Não sermos famosos, mas sermos importantes. Tá? Existe uma diferença muito grande. Famoso está aí na mídia, todo mundo está conhecendo, né? Mas importante, tem várias pessoas que são importantes na nossa vida e que não são famosos, não estão na mídia. Nossos pais, nossos entes queridos, nossos filhos, nossos amigos são importantes na nossa vida porque representam algo de bom, são o nosso sustentáculo, são o nosso porto seguro. Então, sejamos importantes na vida das pessoas, onde elas possam encontrar alicerce, estrutura, condições de poderem chorar no nosso ombro, de terem o nosso abraço, uma palavra amiga que os encaminhe, tá? Então, vamos manter o caminho de crescimento nos diversos âmbitos, porque esse é o maior objetivo da vida. E a gente analisar, não nos comparar com outras pessoas, mas vamos nos comparar com a gente mesmo. Quem fomos no passado, quem estamos sendo agora e o que desejamos ser no futuro. Então, nós vamos observar o ser real que somos, quando a gente fala sobre autoconhecimento, vamos nos autovalorizar, nos autotransformar, elevar a nossa autoestima, nos autoamar. Olha que coisa sensacional. E aí nós vamos nos melhorar cada vez mais, tá? A cada momento. Então vamos nos comparando a cada dia, a cada momento, a cada instante, mas sigam sempre por este propósito, objetivo de transformação e crescimento contínuo. E sempre lembrando, não esqueçam nunca, o nosso sucesso depende tão somente de acreditarmos em nós mesmos, em nosso potencial e mantermos a nossa atitude mental positiva. Então, tudo que gravitar no campo mental de cada um de vocês, seja positivo, tá? Existem as coisas difíceis, existem os problemas, existem as dificuldades, mas não olhe por este ângulo, olhe as coisas boas que a gente tem. A gente tem onde morar, um teto que nos ampara, nós temos onde dormir, um leito que nos faz repousar, nós temos o alimento de cada dia, o pão que nos alimenta, nós temos o trabalho, o estudo que nos dignifica, nos torna seres necessários e importantes no meio social onde a gente está. Então, é tudo isso que a gente tem que buscar contínua e constantemente a nossa importância no nosso mundo e buscarmos construir o nosso legado, né? E fazermos esta sociedade ser bem melhor. Porque tudo o que está acontecendo no meio social é repercussão dos nossos comportamentos, das nossas condutas, da forma como nós agimos e reagimos diante da vida. Então, vamos manter essa atitude mental positiva. Mas como eu falei para vocês, por mais que eu tenha falado hoje para vocês, foi muito pouco no leque de conhecimento que a gente pode abordar.
Eu vou buscar, através do Instagram, né, compartilhar de novas experiências, conhecimentos, aprendizados que possa auxiliar cada um de vocês, né, sobre a vida, sobre momentos, né? Alguém colocou aqui, faz uma live sobre ilusão da vida amorosa. É um tema interessante, tá? Eu quero abordar há um tema chamado mindset, que é mentalidade, a nossa mentalidade, né? Sobre como nós, na realidade, pensamos, para abordar um tema muito interessante sobre esse que me pediram. Mas eu quero, assim, imensamente a todos vocês, porque já está se extinguindo o tempo, é só 1 hora, né? O tanto que a gente tem que falar, o tempo é muito curto. Mas eu quero agradecer a todos vocês pela presença, por vocês terem estado aqui numa sexta-feira, né? Por quase 1 hora, a gente abordando um tema tão importante, que tenha conduzido a cada um de vocês a uma reflexão profunda sobre as suas vidas, naquilo que eu puder ajudar. Tem lá na minha bio, no Instagram, tem lá meu WhatsApp, tem o meu Facebook, vocês podem mandar mensagem, pode fazer perguntas, tá certo? E nós vamos trabalhar para uma nova live, um novo momento que estaremos juntos. Peço a vocês que compartilhem, né? Tudo que é de bom precisa e é necessário ser compartilhado. Mas muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Me sinto assim imensamente feliz por tê-los nos meus laços de amizade, tá? E que eles possam ser fortalecidos a cada dia. Muita paz, muita alegria, muita saúde e lembrando-se, tudo depende de cada um de vocês e depende mais ainda daquilo que estão pensando. Gente, tchau, tudo de bom, felicidades para vocês hoje e sempre.